Bom dia, povo meu. Vamos ver aqui onde é que eu coloquei. É esse aqui mesmo. Pessoal, bom dia, bom domingo, um domingo de sol. Deus abençoe. Quem puder, coloque seus pés na terra, né? O que chama de grounding. Deixem que a energia telúrica saia do corpo de vocês e sintam-se abraçados nesse domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, né? Então, comecemos a semana da melhor forma possível. Hoje nós teremos a grata satisfação, a honra de receber o Dr. Dário Birolini, tá? Ele é médico cirurgião, com sólida atuação na área da saúde metabólica, cirurgia do aparelho digestivo, abordagem integrativa da nutrição clínica. Conhecido por sua defesa de uma medicina baseada em evidências e alinhada à fisiologia humana, o Dr. Dário tem se destacado, e quem o segue sabe do que eu estou falando, como um dos principais nomes da divulgação dos benefícios da estratégia da dieta carnívora e também da dieta cetogênica para prevenção e tratamento de doenças crônicas. Vou apresentar brevemente o nosso amigo e querido médico, Dr. Dário Viana Birolini, cirurgião geral e do aparelho digestivo. Formação acadêmica: graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 95. Residência médica, cirurgia geral, cirurgia do trauma no Hospital das Clínicas. Doutorado, cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP, com tese sobre retenção inadvertida de corpos estranhos após procedimentos operatórios. Experiência profissional, larga experiência o Dr. Dário tem. Hospital das Clínicas da USP, ele atuou como médico assistente no Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Policlínico, coordenador do Departamento de Cirurgia. Dr. Dário também atuou nos hospitais de São Paulo, atuou com áreas de instituições renomadas como Hospital Sírio-Libanês, Hospital São Camilo, Hospital Santa Catarina, Hospital Geral de Pedreira. Atuou em São José dos Campos e desde 2001 se estabeleceu nesta cidade, onde mantém consultório particular e realiza cirurgias em hospitais da região. Sorte de quem se submete a cirurgias pelas mãos do Dr. Dário Viana Birolini. E ele atua especialmente no Hospital São Luís, na unidade Vivale. Ele atua também como instrutor em instituições da América Latina. Gente, o Dr. Dário, ele é um médico renomado, respeitadíssimo. E nós temos a honra hoje de fazer uma live, né, com essa pessoa maravilhosa. Vamos chamá-lo então. Vamos ver aqui. Dr. Dário. Vou até colocar o meu óculos. Em solidariedade. Bem, eita, nós. Bom dia. Vamos aguardar o Dr. Dário entrar. Opa, solidariedade. Bom dia, Dr. Dário. Bom Como está? dia, Júnior. Tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. Uma honra recebê-lo aqui, né? Estarmos juntos, né? Depois o doutor vai ficar como colaborador. Teremos também essa live salva nas suas redes, né? Para que os nossos pacientes, seguidores, participantes de grupos estejam todos aí na mesma energia, obtendo todos as informações que nós pretendemos passar aqui hoje, né, doutor Dário? Ah, sem dúvida. Obrigado pelo convite. Imagina. Eu estava preocupado que eu estava voltando agora do hospital, então eu acabei respondendo lá, né? Você me mandou, esse é seu currículo? Eu falei, pô, 5 segundos atrás. Mas é isso mesmo. Obrigado, Júnior, pelo convite. Espero colaborar aí com Imagina. seus seguidores. E eu agradeço demais o doutor, com tão pouco tempo disponível, né, aceitar este convite, ainda mais em um domingo, que é seu dia de folga. Eu preparei algumas perguntas aqui para o doutor Dário, que alguns pacientes e seguidores também indicaram, né? Todo mundo quer conhecer melhor o doutor Dário. Então, vamos lá. Doutor Dário, como é que foi a sua trajetória na medicina e o que levou o senhor a se interessar por estratégias nutricionais como, por exemplo, a dieta cetogênica carnívora? Ok. Você sabe que a minha história é meio esquisita, porque eu entrei na medicina pensando em fazer engenharia genética. Eu entrei em 1990 e naquela época a genética estava explodindo. Ainda não tinha, já tinha começado, né, o projeto Genoma Humano, mas não tinha saído ainda o resultado. E a gente achava que todas as doenças do mundo iam ser curadas com engenharia genética. E idiota eu, porque eu devia ter feito biologia ou química, muito mais difícil fazer medicina, que demora 6 anos, tem residência, blá, blá, blá.
Mas é o que eu pensei, falei, pô, vou fazer isso, vou virar um engenheiro genético e vou tratar das doenças. Ao longo da minha faculdade e até hoje, eu acho que a gente teve uma decepção mesmo com os avanços que a gente teve em genética. Hoje eu vejo que é muito mais importante a epigenética do que a genética. E eu digo isso porque a gente achou que ia descobrir, esse é o gene da artrite reumatoide, ia tirar o gene e ia ficar curado, sabe? E hoje a gente vê que a coisa é muito mais complicada do que isso. Mas já entrei na medicina com essa visão. E durante a medicina eu não só fui me frustrando com a pesquisa básica no Brasil, mesmo dentro da USP, é lamentável, eu fico com dó dos professores, porque eles têm pouquíssimos recursos, então eu nunca faria uma ciência de ponta. E ao mesmo tempo eu fui me frustrando com a medicina, porque eu vi que, ao contrário do que eu imaginava, a gente não curava nada. Praticamente nada, vai. Então, basicamente, em medicina, o que a gente cura ainda hoje é doença infecciosa. Então, você pega lá uma pneumonia, eu te dou um antibiótico e você melhora. Ou coisas cirúrgicas. E ao longo da cirurgia, me frustrando com essa incapacidade do médico, pelo menos no meu prisma, tá? Porque eu sei que a gente ajuda muito gente tirando dor, aliviando o estresse, que seja. Mas eu queria curar tudo, né? Eu vi que a gente não curava nada. Mas na cirurgia a gente consegue curar bastante coisa, de uma forma bem incisiva, né? Então, diferente de uma reumatologia, com todo respeito, onde você fica com aquele paciente com fibromialgia durante vários anos, acompanhando e ajudando ele, mas não curando o problema dele, na cirurgia chegava alguém com apendicite, eu arrancava o apêndice e resolvia o problema. Chegava uma hérnia, eu corrigia a hérnia. E na medicina, dentro da cirurgia, a parte mais dinâmica, em termos de cura, é o trauma, é a emergência. Então, eu achava muito legal atender alguém baleado, que você chega com um tiro e você salva, literalmente salva o cara, ou ele morre, né? Mas não tem... E nessa área eu brinco que assim, não tinha espaço para eu pensar no que eu penso hoje. Porque você não vai chegar para um cara que acabou de ser atropelado e falou, você está tomando magnésio? Você tomou bastante sol? Qual que é a sua dieta? Você vai lá e vai corrigir os problemas dele. Então, esse mundinho de dietas era uma coisa muito diferente da minha prática. Não tinha nada a ver. Só que além de fazer a emergência, onde eu fiquei fazendo até 2018 no Hospital das Clínicas, como professor lá do pessoal da USP, eu também fazia meu consultório. No consultório você não atende emergência, você atende paciente que chega reclamando de dor na barriga, de queimação, de cocô preso, de mau hálito, sei lá do quê. E aí, para esses pacientes, eu sempre segui o que eu aprendi. Eu tô com gordura no fígado, então tira a gordura. Eu tô com dor de estômago, então come pão integral de 3 em 3 horas. E eu via que esses conceitos, essas recomendações, elas eram muito ruins, porque ninguém melhorava. Então é aquela história, faz isso. Eu via que não melhorava, o fígado dava pioglitazona. Aí eu via que não melhorava da gastrite, eu dava omeprazol. E essas coisas, elas ajudam a melhorar. Elas ajudam. Eu estou cansado de ver gente que tem dor de estômago, você dá omeprazol, melhora a dor de estômago. Então não vou dizer que não melhora, mas a gente nunca está tirando a causa do problema, né? Então, e é engraçado como os próprios médicos estão ainda treinados, médicos e pacientes, a pensar como doença infecciosa. Então, pneumonia, toma 7 dias, tira o remédio, melhora. Gastrite, toma 7 dias, tira o remédio, volta. Não melhora, você não tirou a causa. Então, intrigado com essas coisas, eu já estava incomodado com isso, vamos dizer assim. E aí vem aquela história que eu não vou repetir pela milésima vez, mas me perguntaram sobre dieta cetogênica para melhorar desempenho mental. E, como todo médico, a minha resposta foi, não tenho a menor ideia, porque não sei o que é dieta cetogênica. Ninguém aprende na faculdade que é dieta cetogênica. E hoje, se você aprende, é porque você acompanha alguma rede social, mas não é porque o teu professor falou. E se ele falou, falou mal. Tanto é que o meu primeiro contato foi isso. Eu falei, o que é essa porcaria de dieta cetogênica? É uma dieta rica em gordura, pobre em carboidrato. Na minha cabeça, eu já matei essa questão na hora. Falei, vai aumentar o colesterol, vai matar o cara de infarto e vai diminuir
o açúcar e vai fritar o cérebro. Essa foi minha conclusão bem rápida. Só que eu sou um cara curioso. E em algum momento isso chocou com o que eu conhecia de outras coisas que eu tinha estudado. Não tinha estudado, eu tinha lido para me divertir. Então eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de ler histórias, por exemplo, a conquista da África pelo... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele, mas que seja. O primeiro cara que subiu no Everest, quando foram para o Polo Norte, e a circunnavegação por Fernão Magalhães, e todas essas histórias não são sobre dieta. Os irmãos Vilas Boas indo por conhecer os índios no Brasil, quando eles vão falando essas histórias, sempre tem um ponto em outro, um relato de alguma coisa relacionada à comida. E nesses relatos, o relato era sempre falando de alguma coisa parecida com uma dieta cetogênica. E, ao mesmo tempo, falando de saúde, de vigor. Então ninguém chegava e falava, olha, aqui os índios morrem aos 30 de infarto porque eles comem muita paca, sabe? É o contrário, eles eram pessoas vigorosas, que tinham uma alimentação que comia de tudo, mas que priorizava alimentos de origem animal e que tinha uma baixa disponibilidade de carboidratos, bem mais baixa que hoje. Algumas tribos tinham mais, por exemplo, até no Brasil você tinha mais gente que tinha mandioca, né? E mesmo assim tem que comer tudo de um jeito especial para não passar mal. Mas a maioria dos lugares era uma alimentação predominantemente de origem animal. Eles buscavam gordura, eles não fugiam de gordura. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, pô, peraí, não está batendo. Isso é o contrário do que eu aprendi na faculdade. E aí eu, por curiosidade, comecei a me aprofundar no tema, realmente. E quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê como está tudo errado. E uma coisa interessante é que, assim, Júnior, eu pensei, pô, uma coisa é a gente ficar discutindo qual é a melhor técnica para fazer uma gastrectomia, se é Birut 1 ou Birut 2. A outra coisa é uma coisa, com todo respeito, tão básica como nutrição. Deveria ser básica. Eu não estou falando aqui o estudo molecular da mitocôndria do cerebelo. Eu estou falando de nutrição. E o que me ocorreu é que se a nutrição está tão esquisita assim, o que mais na medicina está? Isso abriu muito minha cabeça e aí eu comecei a estudar um monte de coisas diferentes e senti o impacto disso, não só na minha saúde, como nos meus pacientes e, claro, como nos meus parentes. A gente acaba virando um influenciador local, né, da família e de todo mundo. E achei injusto, inclusive, vou dizer uma palavra talvez mais forte, antiético, eu não compartilhar isso com outras pessoas. Eu não quero virar um evangelizador, já fui, aquele cara que, pô, isso ainda hoje me machuca. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um filho autista, aliás, agora hoje tenho vários. E aí você fica com aquela vontade de conversar com a pessoa, falar, meu, tira o fandangos dele, começa a dar isso, começa a dar aquilo, mas as pessoas têm que estar preparadas para isso. E aí no começo eu quebrei muito a minha cara, né, se metendo onde eu não era chamado, vamos dizer assim. Mas hoje eu vejo que, pô, que se o cara quer me seguir, me segue. Se não quer me seguir, não me segue. E pelo menos eu vou tentar incutar dúvidas na cabeça deles, colocar informações intrigantes, diferentes, que possam ajudar. Igual eu tô, sei lá, fazendo com a minha recuperação da cirurgia, por exemplo. Sei lá. Nossa, doutor, que trajetória incrível. Eu fico muito feliz, assim, da gente poder conhecer o ser humano por trás do profissional, né? E eu sempre digo que a maioria dos profissionais que defendem a estratégia baseada na alimentação ancestral, baseada na alimentação simples, aquela que nos promoveu a evolução, são profissionais que eles lutam contra um sistema, né? Assim como eu, como nutricionista. A minha trajetória também foi da mesma forma, foi pela dor, né? Entrei na nutrição depois de estar aí formada, 2 pós-graduações em outra área, concursada na Secretaria de Justiça, e a minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 10 anos de idade. Então eu caí na mão da
né, do alopático, do tradicional, da dieta conservadora, e eu passei muito trabalho. É, imagina, doutor, pão integral, arroz integral, mãezinha, você Ah, tem que dar carboidratos para ela, senão ela não vai crescer, ela só tem 10 aninhos. Você hum, tem que dar aveia todos os dias, coloque um pouco nossa. de pasta de amendoim na banana, assim, vai diminuir o impacto glicêmico, e bababá, e aquela história toda. Ela foi É. internada várias vezes, eu passei muito trabalho, depois que eu estive com ela na UTI, eu decidi que ninguém mais ia determinar o que minha filha ia comer, que eu ia pesquisar, que eu ia estudar, e que ninguém mais Boa. ia determinar a insulinização dela também, porque eles davam altas doses, doses industriais de insulina, porque eles Uhum, queriam que eu desse carboidratos. E eu uhum, não era da área, mas também não sou burra, né? E aí eu comecei a pesquisar por conta, comprei cursos na internet, fiz curso presencial com o Dr. Lair Ribeiro, que é uhum. médico cardiologista, nutrólogo. Viajei, fui parar em tudo quanto é canto, doutor Dário. Fui parar nos Estados Unidos, fui parar em Minas, São Paulo. Se era um congresso de medicina integrativa chinesa, eu ia. Se era uma medicina quântica, eu ia. Fiz curso do Kunio Inamoto, Jimmy Albuquerque, morfologia do sangue vivo. Uhum. E eu comecei a determinar o que ela comia, o que ela insulinizava. Teve médica, inclusive, que disse que queria me denunciar na época para o conselho porque eu não dava carboidratos. Conselho tutelar, doutor, porque eu não dava carboidratos para minha filha. E aí eu cheguei no consultório dela e eu disse, qual é o carboidrato essencial? Valine, isoleucina, fenilalanina, qual delas é? Porque até onde eu sei, o pouco que eu entendi daquilo que eu estudei, não existe carboidrato essencial. E quem Não. manda na minha filha sou eu. E aí eu comecei a determinar, depois de 2 anos, de tanto ouvir que eu não tinha autoridade no assunto, que eu não era profissional da área da saúde, eu entrei na faculdade de nutrição só para esfregar o diploma mesmo. E aí eu comecei a determinar com autoridade no assunto, afinal de contas o diploma nos habilita, e é o certo, né? E eu comecei a ajudar outras mães. E eu comecei a notar que a alimentação de baixíssimo carboidrato de preferência, ela não só beneficia o diabético em virtude da resistência à insulina, que o diabético tipo 1, gente, vocês têm que entender, vocês que são diabéticos tipo 1 estão escutando essa live, que essas doses industriais de insulina, esse monte de blogueiro que ensina vocês a comer pão d'água, ensina vocês a comer chocolate na Páscoa e faz aquele vídeo mostrando para vocês aquilo que vocês querem ouvir, eles não estão explicando para vocês que a longo prazo vocês vão desenvolver uma resistência periférica à insulina e que vão desenvolver diabetes tipo 2 em cima da diabetes tipo 1 lá na frente. Por quê? Porque as doses altas de insulina, elas não são feitas para dar conta desse açúcar que vocês estão comendo. Então a resistência à insulina vai vir lá na frente. E de quem vocês vão cobrar? Do blogueiro? Da blogueira? Né? Então eu comecei a notar que existia uma falha muito grande no mercado, existiam nutricionistas muito defasados que estavam aí prescrevendo altas doses de carboidrato, que é açúcar, para diabéticos, e eu comecei a notar que a alimentação que eu prescrevia para o diabético também deveria ser usada para quem tem esteatose. Afinal de contas, a esteatose, que é a gordura no fígado, não vem da gordura animal, não vem da gordura saturada, ela vem do carboidrato, da frutose, quando não vem de outros consumos processados e álcool, que piora também. Comecei a ver que a hipertensão arterial sistêmica se resolvia na minha mão com aquilo que eu passava de simples, água, carne, jejum e sal. Comecei a notar que as pessoas com síndrome metabólica melhoravam na minha mão, depois de passar por vários profissionais de saúde de várias áreas e continuar com aquela dislipidemia, com todos aqueles problemas que envolvem sempre em torno da resistência à insulina, que aliás a síndrome metabólica não passa de resistência à insulina. E aí eu comecei a nadar de braçada, porque afinal de contas as nutricionistas, os nutricionistas de hoje, eles estão mais preocupados em defender margarina. E então hoje nós temos aí, graças a Deus, né, muitas pessoas que eu consigo ajudar. A partir da minha dor de 10 anos atrás, a minha filha que eles diziam que não ia crescer, que ela não ia conseguir estudar, passou para medicina quando ainda estava na escola no segundo grau, no segundo ano. Agora é Legal. uma acadêmica, né? Eu quero que ela se forme já pensando na medicina integrativa, porque nós estamos precisando fortalecer, né, essa estratégia integrativa em prol do próximo. O profissional de saúde, ele tem que colocar um sorriso no rosto do seu paciente, ele tem que pensar como vou desmamar esse paciente de medicamento. E não primeiro o medicamento sem sequer perguntar, questionar o que está entrando pela boca desse paciente, o que está alimentando aquela doença. E não só passar o remédio que remedia o sintoma. Como o doutor também ficou incomodado com isso, né? Assim como eu sei de outros médicos que em algum dado momento eles se viram como prescritores de remédios e viram que não era isso que eles queriam, e eles passaram aí a estudar e a oferecer ao paciente nada mais do que a verdade. Você come açúcar, você vai ficar doente, não é uma questão de se, é uma questão de quando.
né? E o carboidrato é puro açúcar. E só piora quando a pessoa come demais. Porque eu sempre repito, a proteína, ela tem que ser a base. O senhor nota, doutor, que o que eu ensino é simples, o que eu passo para os meus pacientes, ele é simples. Porém, as minhas dietas costumam ter mais de 40 páginas, porque eu tenho que fazer um e-book, eu tenho que explicar para ele e prescrever, explicar e prescrever. Eles estão com mitos, mentiras na cabeça deles, achando que a gordura animal ela é um demônio, que o ovo é um demônio, que a carne gorda é um demônio, né? Eles demonizaram as gorduras saudáveis, as fontes de aminoácido essencial, que são as proteínas, e agora você tem que, não é só passar uma dieta e virar as costas, eu tenho que passar a dieta, às vezes tem até 60 páginas, porque eu explico tudo com evidência científica, óbvio, explico tudo para eles, prescrevo e depois acompanho por 30 dias analisando as fotos dos pratos, porque eu passo mais trabalho, porque tem muita gente ensinando errado como certo, e aí o paciente vem perdido, não sabe mais no que acreditar. É. Depois de um mês, doutor, comigo, nessa mentoria, porque minha consulta não é consulta, é mentoria, eu sempre oriento eles que eles procurem médicos integrativos para não caírem no mais do mesmo, não virarem estatística, porque a população está doente, a estatística é triste, né, doutor? É. E oriento que eles procurem médicos integrativos, como o doutor Dário, sorte de quem o encontra. Isso, o que você falou, tanta coisa aí que dá pra gente explorar, né? Mas você teve uma história muito parecida com a do Dr. Bernstein, que acabou tendo que virar médico, né, para estudar o diabetes e poder ter um respaldo na classe médica. Mas você sabe que tem alguns pontos básicos aí que eu acho que é importante o pessoal saber. E o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: a gente é exatamente a mesma espécie há 280 mil anos. O Tem genoma uma não. controvérsia, 260, 280, 300 mil anos. E isso do crânio que acharam, né? Provavelmente tem um monte de fóssil aí que não acharam, talvez mais velhos, de Homo sapiens. E houve mudanças, mas houve mudanças muito sutis e em locais específicos. Então, por exemplo, sei lá, você tem uma tribo da África que consumia mais laticínio, tá bom, então ela desenvolve lá uma tolerância à lactose. Você tem algum lugar que consumia um pouquinho mais de tubérculos, tem uma duplicação da amilase. Mas o gene é o mesmo, é a mesma genética. Se pegar aquela genética e vamos dizer assim, fazer um humano, vai nascer um cara igual eu, você, não é nada diferente. Então, boa parte das doenças que a gente enfrenta hoje são simplesmente um descompasso evolutivo entre a nossa genética e o nosso ambiente atual. E isso é uma tristeza, porque o médico, não conhecendo essa visão, nutricionista também, ele vai atrás da evidência. E a evidência que ele tem, em geral, é o que o professor dele ensinou. Então, isso é muito complicado, até mesmo porque quando eu vou pesar evidências hoje, eu tento me pautar, como você disse, em evidência científica, mas eu dou um peso bem diferente a elas. Então, para começar, vale a pena lembrar que todos os nutricionistas aí se baseiam em estudo observacional, que é um lixo. De Né? pouco tempo de duração. Questionário, só de ser de questionário eu já devia ser. Sério, eu acho que se eu fosse editor de uma revista científica, eu ia falar assim: você se baseou o quê? Questionário de alimentos. Esquece, não vai publicar. Porque está tudo errado. A gente tem uma pesquisa recente que saiu na Nature, que eles pegaram os dados do Nhanhas, né, que é uma corte dos Estados Unidos que vem sendo acompanhada com esses questionários. E eles pegaram poucos pacientes, né? Mas desses poucos pacientes que serviriam como amostra, eles fizeram um estudo, em inglês é double label water, né, para ter certeza se o que eles falaram no questionário batia com esse estudo metabólico. E eles viram que naquela pequena amostra que eles pegaram, sem avaliar nenhum nutriente, só avaliando quantidade de calorias, 52, 53% dos questionários estavam errados. Então, se você se baseia para tomar uma atitude em uma coisa que só em caloria, não estou falando de tudo o resto, está tudo errado, não tem sentido você tomar uma decisão médica, clínica, baseada nisso. A gente tem que tomar baseado na lógica da evolução natural, na antropologia, isso aí é muito mais potente, é um estudo muito mais potente. Outra coisa é que, por exemplo, mas os caras também ficavam só olhando o que eles comiam. Tá, mas você imagina um antropólogo que ficava o dia inteiro anotando num papel tudo que o cara comia e depois registrava.
Isso é diferente de você, pela memória, tentar lembrar o que você fez. E aí eu lembrei uma outra coisa que você falou agora há pouco, que eu achei muito interessante. Eu fiz parte de um estudo do Sachin Panda sobre jejum intermitente, Time Restricted Eating, né? E o que o Sachin Panda pediu? Ele é um médico lá dos Estados Unidos. Todos os participantes tinham que tirar uma foto do seu prato de comida. Só isso que ele queria. Então, era uma coisa muito mais acurada, né? Uma acurácia maior, porque eu não estava relatando, comi uma abóbora, 30 gramas de sei lá o que, 40 gramas. Não. E a foto? E aí a foto era analisada e eles já sabiam o que você tinha comido. Mas tinha uma outra coisa interessante. Na hora que você tirava a foto, o celular já registrava a hora, né? Então ele sabia quando que você quebrou o jejum. E onde eu quero chegar com esse relato? Mesmo fazendo essa técnica, que é uma técnica muito mais confiável do que um questionário sobre o que você comeu nos últimos 10 anos, uma das conclusões do trabalho é que as pessoas esqueciam de tirar algumas fotos, principalmente quando era sobre um doce, sobre um lanche. Então, mesmo quando era foto, as próprias pessoas mentiam. E era uma das conclusões que ele chegou, não sei como, no trabalho. Então você vê que as pessoas se baseiam para tomar decisões médicas e nutricionais numa ciência totalmente porcaria. Ninguém ia conseguir sair de um foguete da Terra baseado numa ciência dessa. Não. Então, e aí é o que você falou, quando você começa a falar, puxa vida, o que os caras faziam no começo do tratamento do diabetes quando não tinha insulina? Como que era a dieta antes? Aí você vê que está tudo errado. Tudo errado. E o próprio controle que você falou também é complicado. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns estudos, eu não vou lembrar o nome deles, mas eu já li faz tempo. Tem uns 3 estudos prospectivos, randomizados, em que eles fizeram simplesmente o seguinte: vamos controlar com mais ou com menos rigor a glicemia desses pacientes. E esse controle não era feito com melhora da dieta, era feito com toda hora picando o dedinho e dando um pouco mais de insulina quando era necessário. E o que eles viram é que se você não melhora a dieta, mas você dá um monte de insulina para ter que controlar, algumas complicações aumentavam, não é que diminuíam. Então, são coisas que, tá na literatura e os médicos não mudam. Isso me frustra bastante. Sim. Mas, sim. paciência. Sim. O interessante, doutor, eu sempre falo para os pacientes a mesma coisa. E a doutora Cíntia Etchand, que é a médica integrativa que eu atuo uma vez por semana também na clínica dela, e é uma médica integrativa, ela também fala a mesma coisa. Qual é o mal que pode te causar? Fazer 30 dias de uma estratégia sem alimento processado, sem glúten, sem álcool, sem açúcar, sem carboidratos, em que você está se baseando em um alimento que está na pirâmide alimentar, você vai usar carne, frango, peixe, manteiga, óleo de coco, banha de porco, você vai utilizar um azeite de oliva de qualidade, você vai não passar fome, você vai estar nutrido, ali tem vitamina, mineral, aminoácido, muitas vezes a gente precisa entrar com algum probiótico, alguma enzima digestiva, quando a pessoa já vem com desbiose, problemas da alimentação anterior. Experimenta 30 dias e aí a gente vai medir sua pressão, a gente vai examinar sua glicemia, sua insulina alta em jejum, que está sempre alta, né, doutor? O pessoal come carboidrato demais, a insulina vem alta, ele se preocupa com a glicose em jejum e não com a insulina em jejum. E aí a gente repete os exames. Não tem um paciente sequer, em todos esses anos que eu estou atuando, que tenha vindo pior. Todos vêm melhor. Então, se a gente se basear apenas em evidência científica, sabendo que esse tipo de estratégia é uma estratégia que esvazia consultório, sabendo que dificilmente um laboratório, uma indústria farmacêutica vai financiar um estudo de milhões, como aconteceu com o estudo de Framingham, né, quando eles investiram milhões de dólares naquele estudo, mas dificilmente vão fazer um estudo epidemiológico em cima de uma estratégia carnívora, primeiro porque tem variáveis, segundo que exige bastante tempo, terceiro que exige muito investimento e quarto que tem que ter um interesse de quem está fazendo este estudo, interesse. né? E aí, se é uma estratégia que esvazia consultório, torna a pessoa
mais adepta a ir ao açougue do que a ir à farmácia, eu acredito que as pessoas têm que pensar isso. Poxa, o que que eu perco fazendo essa estratégia acompanhada com a nutricionista, né? Não precisa ser eu, nutricionista carnívoro aqui do Instagram, pode ser qualquer nutricionista que seja adepta da estratégia cetogênica, gente. Mas assim, o que que custa eu fazer por 30 dias com essa nutricionista, com essa médica integrativa, esta experiência, já que por tanto tempo eu comi o que eu quis, né? Vamos aí deixar que alguém dite um pouco para mim o que que eu devo comer e o que que tem de mal. Vou ali, repito os exames e vejo. Todos, absolutamente todos, doutor, melhoram de diversos, mas diversos marcadores em 30 dias. E eu vou arriscar dizer aqui, o doutor vai concordar, que alguns marcadores, em 3 dias, a pessoa já melhora na minha estratégia. Um deles é a questão do dormir bem, o pessoal não consegue dormir. Tá todo mundo ansioso, porque o carboidrato leva a pessoa a ter ansiedade. O doutor William Davis, no livro Barriga de Trigo, explica o porquê, né? Assim como outros autores também explicam o porquê do glúten e do carboidrato aumentar aí todas as doenças que acometem o estado de emocional e psicológico das pessoas. Em 3 dias diminui a resistência à insulina, em 3 dias melhora o sono, melhora a questão da glicemia, melhora a frequência a ida ao banheiro, né? Muita gente tem problemas aí e acha que indo no banheiro 3, 4 vezes por dia está normal e não está. Não quer dizer que é saúde intestinal isso, né? E aí as pessoas em 3 dias já melhoram. Óbvio que nós temos mais pacientes defendendo hoje a estratégia que a gente aplica do que profissionais até. Porque alguns profissionais são perseguidos, inclusive, né? E são, assim, como é que eu vou dizer, atacados, né? De algumas formas É. aí. É, Eu já fiz live com vários profissionais, assim, uhum, como é o doutor Dário, né? Pessoas da área da saúde e também pessoas que a sua vida se tornou aí a sua especialidade, como a Feranders, né, que mudou a vida dela, a Cetogênica Portugal. uhum. Temos aí o Antônio Praechete, estamos combinando aí uma live faz tempo. Temos várias pessoas que, embora não sejam médicos nem nutricionistas, eram como eu fui, né, uma pessoa que a vida levou a estudar e a mudar os hábitos seus, da família, da filha, da mãe, como foi meu caso. A psoríase do Jorge aqui em casa, ela se curou. Ele tinha psoríase desde a infância. A psoríase dele sumiu na dieta carnívora. Uhum, Né? A diabetes da minha filha, as doenças da minha mãe, que tomava 4 medicamentos todos os dias, era para colesterol, para pressão. Comecei uhum. aqui no meu núcleo para depois expandir para os pacientes e hoje em dia eu atendo 12 países, né? E eu fico muito feliz que as pessoas estejam fazendo isso, experimentando por 30 dias, pagando para ver e obtendo melhoras e vendo que elas nasceram para essa alimentação e não para a alimentação moderna, cuja base é o carboidrato, né, doutor? E aí, aproveitando esse gancho, eu gostaria de saber do doutor, fazer uma pergunta. Doutor, quando o paciente se dispõe a fazer uma dieta saudável, que eu sempre digo, né? Não é questão de dar nome cetogênica, carnívora, não, uma dieta saudável, Uhum. baseada em um alimento de verdade, que é alto valor biológico, alta biodisponibilidade, livre de glúten, sódio, trans, carboidrato, farináceo, livre de tudo que não presta, né? Que é a carne, e sacia, né? Além de nutrir. Quando o doutor nota que o paciente aceitou essa mudança benéfica na sua alimentação, quais são os marcadores principais que o doutor vê mudarem, né? Mudarem na vida do paciente, nos exames laboratoriais, na anamnese de consulta? Essa é uma pergunta complexa. E eu vou te dizer por quê. É difícil chegar um paciente no meu consultório e eu falar, olha, faça dieta carnívora. Uhum, Não é a maioria. uhum, Mas eu tô falando isso porque assim, vai ter gente lá que, ó, o cara chegou com um tumor de intestino que está quase entupindo, eu vou operar o tumor dele, eu não vou ficar nem falando de dieta. Mas boa uhum, parte dos pacientes eu falo de dieta. Mesmo uhum, porque boa parte dos meus problemas, eu sou médico do aparelho digestivo, então ele está com refluxo, está com gastrite, está com esteatose, cocô preso, Crohn, sei lá. uhum, E tudo isso tem um impacto enorme à dieta, né? Mas de qualquer forma, eu lembro quando eu comecei a estudar a questão do low carb, não era carnívoro, não era cetogênico, era low carb, uhum. em 2015. E muitos pacientes, só de eu falar tira o pão, automaticamente ele tirava eu da sua vida. É, e então eu acho que se a gente pega e chega peitando, né, como se fala, já dá aquela porrada no paciente, às vezes eu não vou ajudar ele, porque ele Uhum, vai trocar de médico. E ele vai uhum, passar em 10 médicos e 10 nutricionistas que vão falar o oposto do que eu falei. Eu não vou ter conseguido ajudar ele e ainda vou sair com fama de maluco.
Isso tem melhorado bastante. Eu acho que hoje você falar de low carb é uma coisa muito mais confortável Uhum, do que em 2015. Eu espero que falar em carnívora seja mais confortável em 2030 do que em uhum, 2025. Então, normalmente, eu tento fazer o menor número de mudanças possíveis para que as pessoas alcancem seu resultado. E aí uhum, você vai ter um paciente que só de tirar a banana com aveia e o pãozinho da manhã já melhora da gastrite. E se uhum, com isso ele melhora e ele não está doente, com diabetes, com sei lá o quê, eu me dou por uhum, satisfeito. uhum, Agora, uhum, tem outros pacientes que não. Então, eu lembro de um paciente que ele chegou no meu consultório, aquelas consultas que você já fala, aí, tô ferrado, porque entrou o paciente junto com 5 pessoas. E uhum, quando entram 5 pessoas com cara de choro, você fala, ai, 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 o que está acontecendo? Esse paciente era um paciente que era bem simples, um paciente que não tinha muita condição econômica, ele estava com uma doença de Crohn totalmente bagunçada, então, para quem não sabe, é uma doença que acomete principalmente o intestino, uhum, dá um monte de inflamação, o paciente tem diarreia, tem dor, uhum, tem um monte de problemas. E ele estava na fila do SUS para poder pegar biológicos, que são alguns remédios mais potentes para isso, e com os remédios habituais que ele já vinha tomando, ele só estava piorando, piorando, piorando. E todo mundo estava indo lá para falar, putz, eu sei que ele vai morrer em breve. E nesses casos mais agudos, eu vou dizer que para doenças mais esquisitas, eu costumo usar dietas mais esquisitas. Então, eu falei, olha, no teu caso, eu acho que você tem que tirar tudo quanto é coisa, você tem que uhum, fazer uma dieta carnívora, não falei com esses termos, concentrada mais mesmo em produtos de origem animal, concentrada não, eu pedi para eliminar todo o resto no uhum, caso dele, uhum, e em um mês, esse paciente voltou tão bem no meu consultório. Primeiro que ele voltou sozinho, não tinha mais ninguém junto, né? E uhum, segundo que foi muito legal, porque ele é um cara bem ativo da roça, tira leite, sobe carpe, né? uhum. E ele fez questão de deitar no chão do consultório e fazer umas flexões, assim, falar, eu tô forte e tal. E ele Que estava quase alegria. morrendo. Então, assim, para esse paciente, não me importou nenhum Uhum, marcador. Eu não colhi para ele insulina, hemoglobina glicada, proteína C reativa, calprotectina fecal, zonulina. Eu não colhi nada. Mesmo porque não ia fazer ele gastar dinheiro com isso. Eu queria que ele gastasse dinheiro com carne moída, uhum, com fígado, com pé de galinha e uhum, assim por diante. uhum, Então, é difícil responder essa pergunta. Agora, tem pacientes hoje que está mudando, e aí isso facilita um pouco minha vida. Eu acredito que isso aconteça para você também. muito. Porque antigamente, alguns pacientes me procuravam, e aí eles tinham um choque de ouvir que eu ia propor uma dieta low carb, ou cetogênica, ou carnívora, ou paleolítica, ou sei lá o Uhum, quê. uhum, Hoje eu tenho pacientes que me procuram porque querem que eu oriente alguma dúvida que surgiu quando ele resolveu virar carnívoro. uhum, E aí fica muito mais uhum, fácil. Então, uhum, na cirurgia é a mesma coisa. Às vezes tem paciente que eu falo, putz, eu tenho que convencer esse cara a fazer uma cirurgia robótica, ele vai ter que gastar dinheiro e eu vou ter que convencer. E às vezes tem paciente que chega para você e fala, doutor, eu quero uma cirurgia robótica. E uhum. desde que tenha uma boa indicação, eu falo, ah, tá bom, é muito mais fácil. Claro, Então eu claro. tenho uma dificuldade de responder essa sua questão. E isso depende muito do paciente, porque tem paciente Depende. que aparece lá no meu consultório reclamando do estômago, mas que também tem psoríase, Uhum, mas que também tem doença celíaca, mas que também tem uhum, esteatose. E aí, uhum. para cada um, vai ter um marcador que pode ser que melhore primeiro. Uhum, uhum, uhum. É. O que eu vejo é que a individualização da dieta ela tem que analisar o perfil do paciente, né? Eu fiquei muitos anos na low carb, foi assim que eu comecei, né? Imagina uma criança de 10 anos de idade você colocar diretamente na carnívora, não teria como. Então eu fiquei É, muitos anos na low carb, né? E hoje o que que eu vejo assim? Vem o paciente que vai precisar de uma dieta de transição, neles eu incluo os veganos, que graças a Deus está crescendo o número de veganos que me procuram, eu fico tão feliz, eu os acolho com muito carinho e com muito respeito. E eles pegam essa dieta de transição no primeiro mês, eu faço gradativamente alterações. Essa semana eu peguei uma paciente, tomara que ela esteja assistindo, ela tinha asco de carne. Asco.
Ela disse que não come carne, Hum. ela tem vontade de Aham. vomitar quando vê carne. Carne para ela é indigesto, ela não consegue. Era uma questão psicológica. Fiquei 1 hora com ela na Ah, consulta. É, e ela me mandou um vídeo chorando, né? Um vídeo emotiva, porque depois que eu conversei com ela, ela simplesmente se abriu para a possibilidade de comer carne e comeu. E detalhe, o asco sumiu. Ela disse que não sabe de onde que ela tinha asco de carne, da onde ela tirou isso, porque agora ela quer comer carne, ela adorou o sabor. Então, assim, é uma coisa incrível, é como se desligasse um botão maldito e a pessoa acordasse para a vida de que ela é feita para aquele alimento. Então, existe aí o é. que precisa de uma transição, existe o que precisa de apoio emocional, psicológico, existe aquele que gosta de frango, mas não come tanta carne vermelha, você tem que ir introduzindo aos poucos a maior proteína em termos de Uhum, nutrição, que é a da carne vermelha de ruminantes, na minha opinião. uhum, E a gente concordo. tem, como o meu Instagram é nutricionista carnívora, meio que os pacientes que me buscam para uma consulta e fazer dieta e acompanhamento de 30 dias, eles já estão muito filtrados, né, doutor Dário? Por quê? Porque a minha estratégia já está lá escancarada no próprio título da minha página. Só que eu sempre passo é, vegetais e legumes de baixo amido. Ah, eu Uhum, quero carnívoro estrito. Beleza. Não precisa, não quer comer, não vou te obrigar, mas está aqui. Sabe por quê? hum, Porque muitas vezes utiliza a carnívora como meio para atingir um fim. E em dado momento no processo, a pessoa tem vontade de consumir outra coisa e cai na carbolândia. Então, eu vou ali e eu faço aquele acolhimento com várias receitas low carb, sempre com bastante aporte proteico, né? uhum, Proteína de alto valor biológico, receita com muitos ovos e tal. E passo ali os vegetais e legumes de baixo amido, porque a carnívora não precisa ser estrita. Ela é estrita para quem é estrito, ela é flexível para quem é flexível, ela é de transição concordo. para quem está na transição. Tem que ter essa sensibilidade e acolher a todos. Eu mesma já vivi várias fases, né? Até estar onde eu estou e comer o que eu estou comendo. Então, eu tenho que respeitar as várias Junes, as várias Júlias, os vários Jorges, né? Que já estão caminhando nessa. E o processo não é linear, né, doutor? Ele tem altos e Não. baixos, então a gente tem que acolher o paciente para o dia que ele está na baixa. Mulheres de TPM têm vontade de doce, está lá a receita carnívora doce, né? A pessoa pensar receita carne doce. Não, gente, são receitas cetogênicas com bastante aporte proteico doces que não sobe glicemia. Aí eu tenho aí o grupo de receita, o grupo de dieta, o grupo de jejum. E eu noto que quanto mais fortalecidos eles estão na teoria do porquê eles estão comendo dessa forma, mais adeptos à dieta, porque eles têm argumento para aquele familiar que fala, essa carne vai te fazer mal, isso aí vai entupir tua artéria, isso aí não sei o quê. Eles estão aprendendo, conhecendo para praticar. E é por isso que a gente faz live, né, doutor? Porque não basta só a clínica, né? Não basta Uhum, só a parte de expertise de consultório. A gente tem que transbordar, como fala lá na Bíblia, né? Não esconder a luz sob o alqueire. A gente tem que dividir as nossas experiências como seres humanos e também as nossas experiências de consultório como profissionais, porque a gente tem responsabilidade sobre a vida do próximo. é. E é por isso que eu sou tão grata pela vida do Dr. Dário, porque os seus vídeos são maravilhosos. O senhor tem clareza na hora de passar a mensagem, o senhor consegue nos prender com o seu formato de vídeo. O seu lado humano de se importar, né, com o próximo e entender a fisiologia humana e o que realmente precisa para obter a sua melhor versão. É evidente na sua busca, né, de atingir aí o seu público. E eu sempre digo para os meus pacientes, valorizem todo profissional integrativo. Porque por trás de todo profissional integrativo existe sempre uma história de resiliência para continuar fazendo o que ele faz. Não é fácil, né, doutor? Não, tanta coisa que dá pra gente comentar, mas uma delas que eu comentaria, eu valorizo muito as pessoas que mudaram de opinião. Valorizo Uhum, muito. uhum, Porque às vezes os caras falam, ah não, o Dr. Dário é um cara que fica falando que carne é bom, ele é maluco. Olha, o Dr. Dário saiu da faculdade de medicina da USP aprendendo que carne é uma porcaria. E Dr. Dário, para ter mudado de ideia, teve que estudar bastante. Agora, o outro que não mudou de ideia não teve que estudar nada, continuou na inércia. Né? uhum, E aí tem uhum, outros comentários interessantes também. Eu acho que assim, eu concordo com você. Eu vejo a dieta carnívora especificamente como uma dieta terapêutica, uma ferramenta terapêutica. uhum, E o cara que quer ser porque gosta, eu também acho que tá beleza, não tem problema uhum, nenhum. uhum, Agora, a pessoa que se sente muito bem tendo uma animal based, vamos dizer assim, que é basicamente o que eu faço, ótimo, uhum, então tá bom. uhum, Sabe, uhum. ontem meus pais vieram aqui em casa, eu comi carne e eles fizeram um risoto ao fungo. Uhum. Eu peguei uma colher.
Ah, não quer dizer que eu não vou pro céu. Tá Uhum, bom. E eu uhum, vou te falar que eu peguei, e o que eu acho engraçado é que na minha lembrança era muito mais gostoso do que eu vejo hoje. uhum, E aí é o outro aspecto da conversa, que você viu a sua paciente vegana, que experimentou e que gostou. Eu vejo que o gosto vai mudando, o meu próprio gosto mudou. uhum, Se você me perguntasse, não sei, 10 anos atrás, qual é a carne que você mais gosta? Falar, puxa, o filé mignon é uma delícia. Hoje eu não gosto de filé mignon, uhum, sabe? Eu gosto de uma carne mais gordurosa. Eu gosto uhum, de um ancho, sei lá, de um entrecô, de uma costela. E mudou meu gosto uhum, mesmo. E eu vejo que uhum. isso também acontece. A outra coisa é que, é, às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas todo dia você chega em casa e come um bife, não é enjoativo? Eu vou te falar que a hora que eu mais gosto é a hora que eu chego em Uhum. casa e sei que eu vou fazer uma carne maravilhosa. Então não é um sofrimento, é uma É uma felicidade, né? felicidade, é uma É. felicidade. E é simples, né? O que eu mais gosto na estratégia é porque eu atendo muitas pessoas que são ocupadas, doutor. Eu atendo médicos, médico intensivista, eu tenho 2 médicos intensivistas que são meus Uhum, pacientes. Eu atendo atletas, o campeão mundial de kickboxing, né? O Vitor Miranda também é meu paciente. Eu tenho, assim, pessoas de vários países, que nos procuram porque, segundo eles, principalmente na Europa, a medicina preventiva de doenças, ela está muito aquém do Brasil. Então, eu fico aham, muito feliz, assim, né, de poder ajudar essas pessoas, porque são pessoas que trabalham bastante, são extremamente ocupadas, elas não têm como ficar fazendo receitinhas low carb, elas não têm como ah, ficar indo no mercado, loja de naturais, comprar farinhas caras para lá e para cá e ficar fazendo coisas. Elas querem praticidade, elas querem um atalho direto para o caminho melhor que existe. E para mim, a dieta que existe, com certeza não preciso falar qual é, né? É a ah, estratégia com maior aporte proteico de ruminantes, inclusive, de carne vermelha. E quando eles passam a fazer essa estratégia, eles se libertam de trocentas louças na pia, trocentas idas no mercado, uma lista de mercado gigante, filas e filas na feira, no mercado, na gôndola do supermercado, 99% que está no mercado não era nem para ser consumido pelo ser humano, né? A maior parte ah, ali é industrializado. E de repente eles veem que a vida deles mudou de tal forma, eles já começam a consumir manteiga de pedaço, com aquela carne que é um pouco mais magra. Eles, meu Deus, como manteiga é gostoso, eu não sabia que manteiga é gostoso. Por quê? Porque limpou o paladar. Assim como o doutor Dário também mudou o paladar. Nós demoramos 21 dias, aproximadamente, para transformar uma atividade em hábito. As pessoas têm que se dar o tempo necessário para a sua cetoadaptação e depois de 21 dias, é onde entra a dieta de 30 dias que eu entrego, a pessoa vai estar tão cetoadaptada que dificilmente vai querer retornar para o ponto inicial que começou a trazê-la para o consultório para resolver seus problemas. Né? Aquilo que a adoeceu, ela não quer mais retomar. E a carne é palatável, para nossa sorte, alegria, ela é palatável. Do focinho até a cauda, nós temos vários cortes, né? E os cortes, eles são diferentes em sabor, textura, fibra, quantidade de ah, gordura. Se apresenta de maneira diferente no formato, no visual, no cheiro e no sabor, e também na é. composição nutricional. Você sabe que uma coisa que eu queria aproveitar e comentar é que, assim, é lógico que a carne é palatável, porque ela é o nosso alimento. E Exato. as pessoas não param para pensar nessas coisas, mas se você for ver, eu acompanho alguns Instagrams até de algumas tribos nativos, que algum antropólogo está lá filmando o que eles fazem. E Uhum, você vê o que eles habitualmente comem, é uma uhum, nojeira. uhum, É uma uhum, nojeira. Então, veja, você vê que o cara pega um macaco, joga numa tina com água e uhum, ferve o macaco inteiro e come aquele macaco, uhum, e é uma alegria. É o que ele fez isso desde quando ele uhum. nasceu. E o cérebro do Mas macaco é a fonte de come, gordura não, deles. come Uhum, tudo, come o cérebro, come tudo. Mas você vê que ele não está lá comendo um monte de mato junto com o macaco, ele está comendo o macaco. Então, é lógico que existe muito a parte cultural, eu não tenho a menor dúvida disso. uhum, Se você desde pequeno aprender que, sei lá, a selga é a coisa mais deliciosa do mundo, você começa a gostar de acelga. Mas uhum, a gente vê isso muito nas crianças, né? As próprias crianças, elas têm aquela predileção, o que que elas vão atrás? Elas vão atrás ou de carne, ou elas vão atrás de um docinho, que uhum, na natureza era uma raridade e era super valorizado justamente por ser uhum, uma raridade. uhum, Então você dá banana, ela come. Você dá a selga, ela não vai comer. Agora a uhum, carne vai. uhum, Então essa hiper, não vou dizer hiper, vou falar essa palatabilidade da carne, ela é esperada, porque se a gente não gostasse, a gente não ia atrás.
Com E aí certeza. você pode até falar, "Ah, mas eu conheço alguém que não gosta." Bom, provavelmente tem a parte cultural, e tem um outro aspecto também que a gente não pode levar em conta, esquecer, é que assim, tem 8 bilhões de humanos, e se a gente não tivesse uma variabilidade entre a espécie, qualquer mudança já extinguia a espécie. Uhum, Então, talvez no ambiente atual, alguém que se dá muito bem comendo alface, tá, consiga sobreviver. Mas no passado, uhum, essa pessoa não ia deixar descendentes, porque ela ia morrer. Ela não uhum, ia achar, não gosta de carne. Tá, então não vai comer carne, vai passar fome, não vai se reproduzir, não tinha mais ninguém aqui. uhum, uhum, Hoje uhum, até dá, né? Tanto que você viu, né? Vegano. Eu sempre fico pensando, puxa vida, era impossível ser vegano até décadas atrás. uhum, uhum, Não vou nem uhum, falar de 10 mil anos. Hoje você uhum, pode ir no supermercado e comprar uma coisa que veio do Chile, outra que veio da Europa, outra castanha que veio não sei da onde, uhum, e mesmo assim você vai ter que tomar um cuidado enorme, porque vai ter uma série de carências nutricionais, uma série de efeitos colaterais. uhum. Então, é uma coisa tão lógica, né, que Sim, não dá certo, que até sim, irrita um pouco, mas paciência. sim, sim, sim. A gente também eu tenho pegado pacientes que é muito triste, doutor, muito triste. O que que aconteceu? Elas eram ovo-lacto vegetarianas. Uhum, E aí, de repente, em algum momento, elas se tornaram vegetarianas. Por quê? uhum, Porque era tanto vegetal, tanto vegetal, tanto vegetal, e aí veio a ideologia do veganismo, dizendo que a pessoa sim, tem a grande virtude, né, de ser mais misericordiosa do que as pessoas que consomem a sua proteína, porque estão aí no topo da cadeia alimentar, e esse é o natural, né? é, Mas aí eles misturam a ideologia até com ideologia partidária e tudo mais, e tá tudo certo. Só que eu peguei uma paciente vegana que me marcou muito. Por quê? Porque ela veio consultar comigo porque ela queria salvar a filha. Senhor, note só. Ela foi vegana, ovo-lacta vegetariana, vegetariana, ela migrava aí em uhum, todas as dietas high vegetais, né? E é, aí o que aconteceu? A filha dela nasceu, ela teve uma filha, e agora a menina não come nada que tenha óleos, ela fala. E ela já está aí com seus 12 anos de idade, e está enfrentando problemas de saúde, porém na escola a menina ficou conhecida como vegana. Então ela já adotou a identidade, eu sou vegana, mãe, eu não como. Agora a mãe com problema de saúde, a filha com problema de saúde, a mãe veio para aprender a comer carne, para poder melhorar o seu estado geral de saúde, para poder transformar a filha, que ela acabou influenciando para que se tornasse vegana. Só que o veganismo é a forma mais restrita que existe de alimentação, torna uma pessoa totalmente dependente de suplementação, porque a fonte de B12, não adianta, gente, a fonte de B12 é a carne vermelha. E agora as duas enfrentam esse problema, só que a mãe, ela passou aí a consumir agora carne, né? Ela fazia a minha consulta, mas a menina não quer. Por quê? Porque ela já foi criada nesse tipo de atmosfera de que se você não for vegano, você não é bom. E a saúde está cobrando seu preço. Imagina numa fase de crescimento, né? Uma pois é, deficiência uma extrema de tristeza, B12, ferro nossa, uma M, né? tristeza, E isso me tudo. incomodou, porque como mãe, né, a minha preocupação ali toda com a minha filha na época, né, e aí eu fiquei com muita pena dela e estamos aí tentando fazer com que as compras dentro de casa mudem, né, pois a filha prefere não comer do que comer carne. Então imagina a culpa que essa mãe sente, toda a questão, né, por que que eu fiz isso? Mentiram para mim, o dia que ela falou, Juni, mentiram para mim. Eu nunca imaginei É. que isso ia acontecer com o meu corpo. Olha como eu estou agora. Isso foi uma mentira que fizeram para mim. Eu digo, gente, eu fico com muita pena. Por quê? Porque as pessoas acreditam sem pesquisar. Porque quando a gente vê, não tem estudo Hum. científico sobre a carne. Doutor, quantos estudos científicos tem sobre a necessidade de ferro, sobre a Ô, necessidade Júnior, de todos os eu minerais? concordo com você, mas o que eu acho mais triste é que às vezes elas pesquisam, mas elas têm acesso a uma pesquisa Também, enviesada que vai falar que o veganismo é uma beleza. Isso é também, uma complicação, e o que eu estou vendo, e as pessoas não percebem. também. Poxa, para ver, a gente não vê uma proliferação enorme das peixarias. A gente não vê. Uhum. A gente vê uma proliferação enorme de farmácia. E Ou fast loja de food. suplemento, né? Eu acho engraçado quando fala loja de suplementos naturais. Pô, Tem nada de natural não é natural lá. suplemento, né? Mas tudo bem, mas de qualquer forma, onde eu quero chegar? As crianças estão tendo doenças de idosos. Uhum. Então você Uhum.
vê criança com dificuldade para dormir, criança com obesidade, criança com esteatose, criança com ADH, criança tudo zoada, coitada. Criança já tomando remédio, que não era para ter. E boa parte disso vem exatamente da dieta. Eu lembro um estudo muito legal que eu vi, e toda vez que eu cito, eu falo, eu tenho que achar esse estudo de novo para falar o dado certinho, mas eles fizeram um estudo muito legal. Eles pegaram uma escola, se não me engano era na Inglaterra, que tinha 2 blocos. Dentro do mesmo espaço físico tinha 2 blocos. E eram os mesmos professores, mesma metodologia de ensino, horário, tudo. Só que eles fizeram uma coisa interessante. Eles pegaram um dos blocos e deixaram lá na cantina só comida. Então o que eu quero que você comida? Você queria comer? Então vai lá e cata uma maçã, cata um omelete, sei lá. E no outro continuou tendo as mesmas coisas, brigadeiro, bolinho, pastel, enrolado, biriri. E o que os estudiosos notaram é que os professores gradativamente não queriam dar aula no bloco B, vamos dizer assim. Ninguém queria dar aula no bloco B, queria só dar no bloco A. Ficava trocando horários entre eles, tal, para pegar a turma da bloco A. Por quê? A turma do bloco A eram crianças comportadas, e a turma do bloco B era criança agitada, que não prestava atenção, que não, entendeu? Então, as pessoas acham que comida só influencia no corpo. Não, influencia em tudo. E aí você imagina essa menina, coitada, com 12 anos, que vai entrar na puberdade agora, é uma fase de desenvolvimento, e para o desenvolvimento dela vai faltar tudo. E quando você fala, por exemplo, mas vai suplementar B12, concordo. Vai suplementar ômega 3, sei lá, ferro M, o que você quiser, coenzima Q10. Só que eu lembro de um estudo não faz muito tempo, que eles fizeram uma cromatografia de carne. E quando você faz isso, você vê que tem lá 50 mil substâncias diferentes. E se a gente começar a colocar na ponta do dedo carnitina, carnosina, B12, B1, B, sei lá o que, zinco, quantos que a gente conhece? 30? 40? E os outros 49 mil? Será que eles não têm nenhuma utilidade? Você falou da manteiga, por exemplo, faz pouquíssimos anos que a gente descobriu o C15. O C15 é uma gordura essencial, achava que era só ômega 3 e ômega 6. Eles estão vendo a diferença que dá em termos de saúde, de longevidade. Então, a gente não sabe essas coisas. E as pessoas fazendo coisas que o ser humano nunca fez vão se comprometer. Eu não sei como ajudar essa menina. É difícil, porque vira uma religião. Virou. Né? E aí é complicado, né? Mas eu fico morrendo de dó, isso destrói meu coração. Tanto que, ao contrário de você, eu vou te falar que, em geral, eu não gosto. Veja, eu não gosto não quer dizer, você é contra. Não, eu não gosto de quando entra um vegano no meu consultório, porque eu já sei que eu vou tentar ajudá-lo e que aquela consulta vai ferrar com o meu consultório. Porque é difícil você falar, caramba, como que eu vou tentar ajudar esse cara sem ofendê-lo, sem ser religioso e ao mesmo tempo sem ferrar todo o meu resto do consultório que está esperando lá fora. Então é um desafio, tá bom, mas eu tento, né, dentro do possível, mas eu concordo com você, é uma dificuldade, tem que ir devagarinho e torcer que ela mude um pouco, né, pelo menos. Vira igual a gente, né, eu me considero hoje um ovo lácteo, pesco, carno, vegetariano. Eu consigo ajudar, graças a Deus, porque eu passei 6 anos praticamente sem comer carne. Isso lá atrás, né? A doença da minha filha me salvou muita gente, na verdade. Nos tira de uma zona de conforto em que a gente come aquilo que a gente quer e a gente acha que tá bom e a gente não se preocupa em mudar porque existe uma ausência de doenças. E a ausência de doença não é saúde. Eu só descobri isso depois, né? O fato de não gostar muito de carne vermelha me fazia comer de vez em quando um frango, um peixe e tal. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Que se eu soubesse o que eu sei hoje, meu Deus, eu cheguei a ter 90 e poucos quilos. Eu vivia com problemas, mas eu nunca associava aquilo à dieta, porque eu achava que aquilo que entra na boca não tinha nada a ver com o que eu estava sofrendo. Era genética, era o estresse, é porque eu ganhei filho, estou com sobrepeso porque eu sou mãe. Era um monte de burrice, Deus que me perdoe. E que eu só acordei para a vida depois, por amor à minha filha, que eu comecei a estudar. Então eu entendo a pessoa que
por ideologia, que é melhor do que eu, porque nem era por ideologia, eu não consumia, porque minha mãe disse que desde criança eu mastigava carne e cuspia fora. Desde os 5 anos de idade ela não conseguia colocar muita carne no meu prato, senhor, olha só como é que são as coisas, né? Ela disse que eu cuspia fora. E eu consumia, assim, um franguinho, um ovinho, mas eu não era da carne que ela disse que eu não gostava de mastigar. Então eu entendo e eu acolho, porque eu já fui muito Ah, errada, é. né? Já fui muito errada. E hoje, é claro, eu consigo ajudar pessoas, porque a carne, ela me libertou de vários problemas. Eu tinha É, asma. imagino. Mas e é triste, né? Porque você vê que são pessoas, em geral, bem intencionadas. Sim, Você vê, essa moça, ela não quer, sei lá, matar animal, não sim, sei. E é uma sim, tristeza, porque mesmo isso, quando você vai analisar, você vê que está tudo errado, né? Porque, sim, poxa até vida. isso, inclusive isso. Não, você sabe que eu vi outro dia um vídeo que eu falei, nossa, que coisa impressionante. Era uma espécie de plantadeira, então aquela máquina que vai plantando sementes, e era uma Mata inovação tudo. na China. Pois é, mas o que é interessante é que ela ia plantando e um laser ia matando pragas, né? Sim, mata tudo. E você vendo aquilo funcionando à noite, você fala, pô, não para de piscar o laser, olha a quantidade de coisa que está matando aí, né? Aham, aham. Então, fala, pô, mas eu não quero matar. É a coisa que mais mata. Eu acho que um dos grandes problemas hoje é que as pessoas nunca foram numa fazenda. Então elas Não, ficam nunca foram numa pensando, fazenda, né? não estudaram, não estudaram. Sei lá, elas ficam pensando que lá o cara fica dando chicotada nos bichos e é o contrário, pô. O fazendeiro ele quer que aquilo, que a vaca seja o mais saudável possível e a vaca, assim como nós, ela vai ser saudável se ela tiver ao ar livre, se ela tiver em um rebanho, se ela Uhum, tiver recebendo uma boa comida, uma boa uhum, água, não tiver sendo ameaçada o tempo inteiro com o estresse dos lobos, sei lá do uhum, que. Então, uhum. eu não sei, é uma falta de conhecimento. E aí É, fica essa coisa, né? e assim, ó, aqui é uma região do interior, né? E infelizmente, quando eu vou para a região aqui que tem plantação de arroz, que é enorme aqui. Aqui assim, é muito conhecido por plantação de arroz, né? E Uhum, ela contamina o lençol freático porque não é orgânica a plantação, porque eles não querem perder nem um pouco da plantação, então larga um agrotóxico mesmo. sim. É uma plantação de inundação, mata todos os animais, destrói a terra não presta mais, demora anos para se recuperar uma terra que foi plantado arroz. Tá? E ó, O lençol freático está é, contaminado. As pessoas estão consumindo glifosato, arsênico então, no arroz. ó, Todo deixa eu dia no tentar prato tem lembrar. arroz. Eu estava tentando lembrar três coisinhas. Uma, meu pai, ele mora em São Francisco Xavier e teve uma época que começou a ter plantação de arroz lá, acabou com os canarinhos. E aí ele descobriu que o tipo de pesticida que eles estavam usando enfraquecia a casca do ovo do canarinho e o Uhum, canarinho acabou. uhum, Era para uhum, aumentar, né? Ele ia comer uhum, um monte de arroz lá, não, mas uhum, acabou com os canarinhos. A outra coisa interessante para quem está preocupado com o aquecimento global é que plantação de arroz produz muito mais metano que qualquer uhum, pasto, se uhum, fosse esse o uhum, problema. E a uhum, outra coisa de um paciente meu, que eu achei interessante também. Esse paciente meu, ele é dono de uma marca famosa de arroz, uhum. né? E eu lembro uma vez no consultório que ele falou, arroz integral? Não, doutor, eu só como arroz branco. E na hora eu Claro, pensei, agrotóxico está na casca. caramba! Não, mas você sabe que eu pensei, eu falei, caramba, ele deve saber das lectinas e tal. Tava tudo errado. Ele falou, não, doutor, eu nem sei o que é esse negócio aí de lectina, mas pelo menos tirando a casca eu diminuo os agrotóxicos que eu taco lá. Eu falei, opa, então Exatamente. mais uma aí para eu Exatamente. aprender. Exatamente. Mais uma. Exatamente. É, Né, o que diferencia ali, eu sempre digo, mas doutora, o integral não é melhor do que o refinado? Eu digo, não, não, ele é pior, porque ele vem com a casca cheia de agrotóxico, com certeza não tem mais orgânico. Hoje em dia a gente sabe que a fiscalização do orgânico é falha, e que é. tem uma plantação orgânica e do lado não é orgânica já contaminou Mas completamente, né? eu vou te dar um outro exemplo, porque não é só isso. Se o integral fosse mais nutritivo ou melhor para nós, você não ia ter uma dificuldade tão grande de encontrar uma população que há 2.000 anos deixasse de descascar o arroz. E você vai ver que Uhum, todas as populações do mundo descascam arroz há 2.000 anos. Não existe uma só que come arroz integral. uhum, E há 2.000 anos não tinha pesticida, não tinha glifosato, uhum, mas tinha o pesticida natural do uhum, arroz. E se uhum, você é um cara que depende de um monte de arroz para comer, é melhor você descascar, senão uhum, você vai passar mal.
Uhum. Então, o pessoal esquece isso, é uma coisa tão óbvia. E hoje você vai ver a nutricionista falando o contrário. Não, o arroz integral é ótimo porque tem fibra. É verdade, Uhum. tem Uhum. fibra, mas a fibra é uma Uhum. porcaria. Ah, tem vitamina B. Ah, tem, mas é uma porcaria. Come qualquer fígado dá Uhum. 10-0. Ah, Uhum. diminui o índice glicêmico. Ah, então tá bom, então põe um arroz junto com alface também diminui, mas não E precisa não comer a diminui. casca. E não E a diminui. gente não. Eu sei, não diminui, é uma porcaria. É a Uhum. mesma coisa que falar, não, pode fumar com filtro que tudo bem, Uhum. porque um pouquinho da fumaça passa lá dentro. Uhum. É uma ignorância total. Uhum. Não é. Aliás, ignorância pode ser uma palavra meio forte, mas é uma ignorância. Só que é uma forma mais perigosa de ignorância. Uhum. É um conhecimento errado. A pessoa Uhum. não se dá o luxo de pensar que aquilo talvez possa estar errado. Ela sabe que está certo. E quando a É. gente sabe que está certo, é a coisa mais perigosa, quando está errado. Uhum. Uhum. É. É a famosa mente fechada, né? A É, pessoa com mente aberta, e geralmente são pessoas muito inteligentes. A pessoa ela pode até estar na ideologia errada, mas ela tem a mente aberta. Então ela pesquisa, ela conversa, ela discute o assunto sem ser uma hater, sem ser uma pessoa com neurose de caráter. Ela escuta, argumenta, pondera, pesquisa e muitas vezes muda de opinião perante fatos, porque contra fatos não há argumentos, né, doutor? Contra não há. fatos não há argumentos. Não, O que a gente concordo. vê hoje em dia, o que a gente vê hoje em dia é que a criação de gado extensivo, que é a maior parte da criação que nós temos de gado neste No país, Brasil, né, no Brasil, ela faz com que o gado mesmo adube a terra, cuja grama vai nascer, que ele mesmo vai comer, né? Então fica assim muito evidente, é tão óbvio que a gente vê uma área industrial, o céu extremamente poluído, o ar rarefeito horrível. Você vai no campo, você vê o gado pastando, dormindo e fazendo a adubação com as próprias fezes naquele pasto, e você sente que o ar lá é renovado, o ar lá é limpo. Você se sente melhor naquela área onde, inclusive, estão ali os animais, né? Que nós iremos em algum momento consumir. Então, você fica analisando que é tão ridículo, né, essa questão da ideologia em prol do meio ambiente quando se trata da estratégia vegana, porque o meio ambiente está sendo poluído pela indústria, não é pelo boi que está lá no pasto, comendo, nunca foi. defecando sobre o próprio pasto, adubando o próprio pasto, né? Inclusive, a adubação das plantações, das lavouras dos alimentos veganos são feitas justamente com as Com fezes cocô. dos É. animais. Se for orgânico, Então, tem que ser com cocô do boi. E a tem que outra ser. coisa é assim, as pessoas até esquecem, as pradarias, os pampas, as gramíneas de uma forma geral, elas não vivem sem ruminantes, elas evoluíram junto com ruminantes. Pode até Uhum, não ser boi, mas vai ser gnu, vai ser impala, uhum, vai ser algum outro bicho, búfalo. uhum, Então uma uhum, coisa precisa da outra para viver. E sim, infelizmente esse conhecimento médico não sabe, uhum, uhum, nutricionista não sabe, uhum, ativista não sabe, uhum, ou não quer saber. uhum. É verdade, doutor. É verdade. É por isso que é tão importante essa divulgação das informações, né, das experiências, ver profissionais sérios que querem simplesmente a mudança para melhor na vida do paciente, né? Encara o paciente como um próximo, e nós temos que amar o próximo, querer o melhor para esse próximo, e que nunca uma pessoa saia do nosso consultório igual chegou, saia sempre melhor, né? Que depois de passar aí por profissionais que estão preocupados com o irmão, com o próximo, com o paciente, com aquele ser humano que confia na gente e vem nos procurar, a gente tem que ter essa intenção de informar e prescrever o que existe de melhor. E, principalmente, nunca prescrever algo que a gente não viva na nossa realidade. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Primeira coisa, né? Então, eu fico muito feliz porque está crescendo aí esse exército, né? Essa rebelião. Ah, devagarinho vai crescendo, se Deus quiser, e de baixo para cima. E de baixo para cima. Doutor Dário, eu gostaria que o doutor encerrasse aí com uma mensagem final para os nossos seguidores, né? Além de agradecer, é claro, a sua presença, o seu tempo, a sua disponibilidade e principalmente a sua contribuição aí com a humanidade através do seu conhecimento, e deixasse uma mensagem final para todos eles. Olha, eu não estava esperando por essa, mas eu vou te falar uma coisa. Pouco tempo atrás, você falou do IRCAD. O IRCAD é um centro de treinamento de cirurgia avançada em Barretos, é um centro francês, mas que tem uma sede lá em Barretos. E aí vão todos os professores, de tudo quanto é canto do mundo, aprender e ensinar.
E dessa vez eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles fizeram um programa que chama Train the Trainers. Então eles chamaram a gente um pouco antes para que a gente fosse treinado. E o cara que nos foi treinar, o Bruce, um cara dos Estados Unidos, ele falou um monte de coisas interessantes. Mas uma delas que ele falou me chamou bastante atenção, até mesmo pela nossa vidinha de Instagram. Ele falou assim, qualquer plateia que você for, você vai ver que 20% das pessoas, você pode falar qualquer coisa, eles estão te aplaudindo. E você vai ter 20% que você pode falar o que você quiser, eles vão estar falando que não concordam e que está tudo errado, e eles não vão mudar de opinião. E a gente não deve focar nesses 20% e nem perder tempo com eles. E isso eu acho que vale aqui também. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que 60% são pessoas que estão dispostas a mudar desde que a gente explique o racionale daquilo e sempre tocando eles, não só com os fatos, pela emoção. E por isso que eu tento fazer brincadeira ou qualquer coisa do gênero. Porque o ser humano, ele é aquela história, ele é um contador de histórias. Então eu concordo com você, contra fatos não tem argumento. O cara melhorou da psoríase fazendo isso? Ah, não, faz mal para a psoríase. Não faz. E se a gente consegue passar para esses 60% pelo menos, esses fatos com um pouquinho de história e emoção, eu acho que a gente vai estar cumprindo uma boa missão aqui na Terra. Então, é o Amém. que eu tento fazer, eu vejo que você também tenta, e acho que é esse o caminho, porque desde que não tolham nossas liberdades, que é meu medo, né, igual o post ontem que eu fiz, que a inteligência artificial não se recusou a fazer um espetinho de carne, porque era contra as diretrizes dela, eu vejo esperança. Então, vamos continuar nosso trabalho, obrigado pela oportunidade, vamos aproveitar um pouquinho esse dia lindo aqui, parece que está sol aí também, Muito. e vamos nos falando, tá bom? Mas é isso. Bom domingo a todos aí, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Dário. Muito obrigada a todos que nos assistem, ver que estão aqui em mais de 100 pessoas nesse momento, no domingo de manhã, né? É uma honra que Deus me deu poder ajudar vocês, né? E estar aqui hoje com o doutor Dário, passando essa mensagem tão simples, né? Mas tão valiosa. Um bom domingo para vocês. Muito obrigada mais uma vez, doutor Dário. Fiquem todos com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Beijo. Obrigada também.